Muito bem. Só lembrando o item 16. Uma vez que os fluidos ambientais são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito, detalhe, isso aqui é o texto da primeira edição, viu? Sem polêmicas, sem brigas, sem contestações, texto primeira edição, tudo bem? Praticamente não tem diferença, essa parte aqui praticamente não tem diferença. Então, uma vez que os fluidos ambientais são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, seu envoltório perispirítico, que é a parte constitutiva do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, há de estar, com mais forte razão, impregnado de suas qualidades boas ou más, ou qualidades morais, como é utilizado em algumas traduções, ou utilizado em outros pontos do texto, dos textos de Kardec. Os fluidos viciados, o que seriam fluidos viciados? São fluidos, nesse contexto aqui, maus. Tá certo? E vamos lembrar, insisto muito nisso, dentro do contexto da codificação, especificamente do Livro dos Espíritos, bom e mal, bem e mal, não tem esse mesmo sentido que a gente usa no dia a dia. E por que não tem? Porque esse sentido de bom ou mal está muito relacionado a prazer. A incomodar ou não incomodar. Quando passa a ideia na sua cabeça que o José está fazendo mal para você, ele está fazendo uma coisa que está lhe incomodando. Física, psicológica, mental, use lá a definição que quiser. Está lhe incomodando. E se está fazendo uma coisa que lhe dá prazer, que lhe dá satisfação, que lhe ajuda, entende? Aí você diz, a pessoa está me fazendo bem. Só que no contexto da divindade, isso não faz o menor sentido. E por que não? Questão 614. Bem é tudo aquilo que é conforme a lei divina. Mal é tudo aquilo que transgride ou se afasta da lei divina. Então, quando, num processo reencarnatório, no seu dia a dia, você está enfrentando uma dificuldade e a divindade colocou um instrumento para transformar essa dificuldade em ações práticas, está lhe acontecendo o bem ou o mal? O bem. Só que no nosso entender, está acontecendo o mal. Isso é o que distingue de quem controla você. É o espírito ou é a matéria? Percebem? Então, quando se fala de um pensamento mau, de uma influência má, no contexto da doutrina, eu preciso deixar um pouquinho de lado esse meu senso comum, trazer essas outras ideias que nós já sabemos, só ainda não transformamos ainda em vivência, não é piloto automático no nosso dia a dia, nas nossas ideias, e fazer um esforço, e é treino mesmo, e pensar assim, bom, eu estou tendo alguma sensação desagradável? Não, mas eu estou pensando em que nesse momento? Eu vou pegar um exemplo que eu tenho usado ultimamente. Acabei de entrar no Facebook e vi que algumas pessoas que eu gosto estão compartilhando propaganda política de candidatos que eu detesto. Bom, baseado no texto que nós analisamos ontem lá no Cefa sobre o homem de bem, fazendo um paralelo com a vida de Francisco de Assis, você acabou de cometer alguns crimes. Dentro do que se define como princípios do homem de bem. Entende-se que o homem de bem é aquele que pratica a lei divina. Então, só esse momento, você entrou no Facebook, viu o seu amigo compartilhando coisas de uma pessoa que você detesta, e o efeito disso nós sabemos qual é. Bom, se você for muito radical, você já excluiu o amigo. Se não for, você ignora. Mas que você fica pensando, coitado, aí votar naquela pessoa, coitadinho, não vou nem dar atenção mais. Pronto, você cometeu alguns crimes. Nessa perspectiva, que tipo de espírito está lhe envolvendo neste momento, além do seu próprio? Eu vou mudar aqui a pergunta. Que tipo de espírito você acabou de atrair neste momento? Você está tendo alguma sensação física desagradável? Alguma sensação espiritual desagradável? Não, por um motivo muito simples, você está sendo você.
Você está só sendo quem você é. Você não gosta da pessoa, você não gosta do comportamento dela, você não gosta daquilo, você já tem um ponto de vista formado e na psicosfera do momento, nós estamos nos deixando levar por aqueles que pensam iguais a nós, só que são mais radicais que nós. Em determinados momentos temos comportamentos radicais. Algum problema nisso? Não, está no momento atual. É o momento atual. Qual a vantagem disso? É que você está tendo a chance de treinar indulgência, perdão, misericórdia, amor. É a oportunidade que nós temos para treinar esses momentos. Aí você diz assim, estamos vivendo um momento onde o mal está imperando. Na perspectiva humana, mas nessa perspectiva aqui não. Estamos vivendo um momento onde as pessoas estão tendo a oportunidade de ser quem elas são e expressar isso. E aqueles que estão ganhando lucidez estão tendo um momento, a oportunidade de treinar as virtudes que ainda não têm. Muda o foco? Muda. Você de fora vendo isso agora, eu estou percebendo isso, entendeu? Os caras se arrebentando. A gente está observando a coisa. Eu já tenho opinião formada. Não vai me fazer a cabeça. Exatamente. E detalhe, é amigo, é irmão, é parente, é primo, é conhecido e tal, é espírita, é do centro espírita. Né? Percebe? Eu estou fazendo essa viagem para chamar a atenção nessa ideia de bom e mal, porque quando a gente fala de fluidos, a gente tem a tendência de entender que os fluidos maus, eu só vou me dar conta, só vou perceber, eu só vou achar que tem fluidos maus me envolvendo, ou que eu esteja gerando fluidos maus, quando gera uma sensação ruim, dor, tontura, náusea, agonia que eu não sei explicar, esse tipo de coisa. Olha, quando chegou nesse patamar, a coisa já está muito séria. Está muito séria. E como Kardec não está fazendo essa distinção dos fluidos mais densos, que como nos outros tópicos ele já falou, que a persistência do fluido denso na nossa constituição pode gerar alterações biológicas, em outras palavras, gera doença física, ele não está especificando aqui, então ele está tratando os fluidos no seu âmbito mais geral possível, e no âmbito mais geral possível nós temos que pegar as definições básicas. Então, nós podemos, nesse momento, estar envolvidos em fluidos extremamente negativos e não estar sentindo nada. E por não estar sentindo nada, eu não faço nada. E por que a divindade permite que isso aconteça? Para que você possa treinar, mudar o seu padrão. Um exemplo prático, eu morava ainda no Rio Grande do Norte, estava na casa de uma amiga e estávamos nos preparando para ir para a reunião de desobsessão. E lá nós temos a reunião de desobsessão no estrito senso da palavra. Não era para atender espíritos necessitados, os espíritos mais necessitados, não, era para tratar de obsessor. De obsessor mesmo, nós tínhamos 2 psicólogos no grupo. Nós temos um psiquiatra. Nós temos uma pediatra. Né? Eu estou ligado com esse povo da medicina faz tempo. Né? E além de nós temos algumas pessoas, gente muito boa, sabe? Boa de coração mesmo. Não entendia muita coisa, mas o coração da pessoa entendia muito. E eu lembro que nós estávamos na casa da pessoa almoçando, né? E nós já começávamos a entrar no ritmo da reunião. A reunião era 8 horas da noite. Aí nós estávamos almoçando e já conversando ali e tal. E aí um dos videntes assim, tem um espírito aqui e tal, vocês não estão percebendo? E ninguém percebeu. Um espírito muito denso, tal, e ninguém percebeu. E aquilo me deixou, nem eu percebi. Né? E aí eu perguntei na hora da reunião, por que nós não percebemos? Aí a orientadora disse assim, vou dar uma resposta, mas que pensem muito bem, reflitam muito bem para não deixar o ego de vocês atrapalhar no raciocínio. Ela disse, vocês estavam numa vibração em conjunto tão alta que as vibrações baixas e densas do nosso irmão não alcançou vocês. Se assim vocês conseguissem viver o tempo inteiro, vocês ouviriam os anjos o tempo inteiro. Mas nós não somos daquele jeito. Nós não somos daquele jeito. Esse é o sentido quando a gente fala, quando o Kardec vem e fala dessas impregnação das qualidades boas ou más que os fluidos têm. Isso não é para se ficar com medo, isso é para ter o incentivo de dizer, preciso melhorar a minha frequência vibratória. E como é que você muda a frequência vibratória? Pensamento e sentimento. Tentai, vigiai e orai. Vale está em plena vigência
Em plena vigência. Vigiai e orai. Tá certo? Os fluidos viciados pelos eflúvios dos espíritos maus podem depurar-se pelo afastamento destes, mas seus perispíritos serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Quarta-feira, nós fizemos aqui a análise do texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é uma chamada de atenção que os amigos espirituais têm nos feito, de que é o seguinte: Evangelho segundo o Espiritismo, por que Kardec escreveu ele? Quem já me ouviu falando sabe, quem não ouviu. E aí volta aquele negócio lá do início, quando nós começamos a estudar. Não é o que você acha que ele escreveu, não. É o porquê ele escreveu. E ele diz, textualmente. Então o que eu acho não importa. Ele diz, item 1, introdução do Evangelho, objetivo desta obra. Aí uma vez a pessoa disse, tem isso lá? Disse, tem, tá na introdução. Eu não leio as introduções, são muito chatas. Eu vou ficar calado porque eu também dizia isso no começo, eu li a introdução do Livro dos Espíritos pela primeira vez, achei muito chato, deixei para lá. Depois eu fui ver que aquilo é um manancial de informações assim fantástica. E ele diz no último parágrafo da introdução, esta obra é para uso de todos, não é para leitura de todos, é para uso. Aí você vai no francês, qual o sentido do verbo usar em francês? Olha, é usar, é mexer, é manipular, é fazer, é consumir. Você usando, depende do que você usa depois, né, o sentido pode ser muito mais amplo. Então não é só pegar e ler, é para usar. Igual você usa uma cadeira, igual você usa um carro, é usar. É para uso de todos. Nela encontrareis como conformar a vossa conduta à moral do Cristo. Ponto. O espírita tem algo além disso. Aí não vou dizer não, se você quiser em casa, pega o Evangelho e procura. Aí está falando para nós. Aí cada um, né? Qual o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo? Nos ensinar como viver como Cristo viveu. Receita de bolo. É só fazer o que está lá. Aí capítulo 28, Kardec faz uma síntese da obra inteira. Qual obra? Toda a obra dele escrita até aquele momento. Toda a obra. Não é só do Evangelho, é toda a obra. Porque ele já tinha toda a estrutura científica, a base científica montada, o fundamento filosófico consolidado, e agora estava como transformar tudo aquilo em prática, em moral. Certo? E aí ele escreve o último capítulo para sintetizar tudo que tinha sido escrito até ali. Qual é o último capítulo? Capítulo 28. Das preces espíritas. Todo mundo que tem o Evangelho já leu o capítulo 28. Todo mundo que tem o Evangelho já leu as preces do capítulo 28. E não prestaram atenção que antes da prece tem um prefácio. E Kardec explica na introdução do capítulo. Curioso, ele faz uma introdução para esse capítulo 28, nos outros não. Eu considero o código... É o código moral, certo? Você faz o que está ali, aí diz assim, e qual é o efeito? Código penal da vida futura. Pronto, fechou o negócio. Olha, nós não temos escapatória. Nós, espíritas, não temos escapatória. Não tem desculpa, não tem escapatória, tá certo? E aí, no final, tem preces pelos doentes e obsidiados. O texto do prefácio das preces pelos obsidiados, eu estudo obsessão, dia 7 de julho de 1990 eu tive contato com a doutrina espírita encarnado pela primeira vez, 7 de julho de 1990. Próximo ano completam 30 anos. Qual o contato? Livro dos Espíritos. No dia seguinte, eu comecei a estudar obsessão, que me chamou muita atenção. Então, são quase 30 anos estudando o assunto. Eu já li praticamente tudo que foi publicado até agora. O que presta, o que não presta. Isso é método do Kardeciano. Kardec ensina isso. E até agora, eu não encontrei um texto mais completo e mais conciso do que esse prefácio de Kardec. Porque ele diz o que é obsessão,
quem faz, como acontece, como começa, como termina, como se trata o obsidiado, como se trata o obsessor. Só que o texto está em 3 parágrafos. Aí você vai lendo no corridão. Não, tem que fazer como eu tenho sugerido. Frase a frase. Frase a frase. E lá naquele texto, só existe uma possibilidade em que um obsidiado precisa de um terceiro. É quando a obsessão já descambou para subjugação ou possessão. E pelo simples motivo, porque não tem a capacidade de raciocinar. Aí ele precisa de um terceiro. E por que ele precisa desse terceiro? Porque esse terceiro vai utilizar os fluidos dele para desembaraçar o obsidiado do envolvimento dos fluidos do obsessor. Porque quem trata a obsessão é o próprio obsidiado. Isso é textual. Percebem? Os fluidos viciados pelos eflúvios dos espíritos maus podem depurar-se pelo afastamento destes, mas seus perispíritos serão sempre os mesmos enquanto o espírito não se modificar por si próprio, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. Por isso que nas reuniões de desobsessão, nossa preocupação era o defunto. E o obsidiado? Reunião pública e passe. Ponto. Aí a gente convencia o obsessor, disse: amigo, você está serrando, amigo. E aí convencia, trocava ideia, tal, essa coisa toda. Ele se convencia que ele era ele continuava sendo prejudicado na história toda e o outro estava se dando bem. Né? O outro estava se dando bem. E aí ele resolvia tocar a vida dele. No máximo 6 meses depois, o obsidiado voltava. Aí diz assim: continua, está trazendo pacientes para nós. Aí, como não resolvia, ele mudava para outro centro espírita. Até que ia para a federação, porque na federação disse que era mais forte, que era a federação. Aí não resolvia, e aí saía pulando de religião em religião para tentar resolver. E o problema era ele. Mas o obsidiado então não voltava no mesmo encarnado. O obsidiado? O obsessor? Não, que ele só era obsessor porque estava perseguindo aquele camarada. E até hoje, nesses 30 anos de estudo de obsessão, eu não encontrei um obsessor que não tivesse razão nas suas reivindicações. Inclusive dos meus. Eles têm completa razão de estar me obsidiando. E eu sempre falo, se eu estivesse no lugar deles, faria pior. Até hoje não teve um, diz assim, não tem razão de estar fazendo. Não tem, ele tem razão de estar fazendo sim. Porque, é um espírito, não, um ser humano. A diferença dele para nós é que nós temos um corpo físico que ele não tem mais. É um ser humano igual a mim, com as mesmas imperfeições, com os mesmos defeitos. Só que agora ele consegue ver coisas que eu não consigo ver. Exatamente. Entendem? Continuando. Sendo apenas espíritos encarnados, aí aqui é diretamente com nós. Veja que Kardec faz sempre assim. Ele fala dos espíritos. Aí parece que ele está falando dos de lá. Tem hora que aí ele é bem específico. Mas quando ele não é específico, os espíritos no estado errante. Quando ele não está sendo específico, ele está falando dos espíritos. Vocês são espíritos? Está falando de vocês também. No entanto, quando o espírito assume um corpo físico, ele assume uma nova condição, ou uma condição diferente. Nessa condição diferente, existe uma estrutura vibratória que interfere nas estruturas vibratórias normais do espírito. Por isso Kardec sabiamente usa a expressão presídio. E quando ele vai falar da morte, ele diz assim: a morte é a libertação do presídio. Qual é o preso que não fica feliz quando é liberto da sua prisão?
Sendo apenas espíritos encarnados, os homens têm uma parcela da vida espiritual. Nós esquecemos disso, pessoal. Esquecemos disso. E aquele vídeo, certo? O vídeo do Carl Sagan, ele mostra como isso acontece na prática. E não é um vídeo espírita. E é um vídeo, aquele vídeo tem uns 50 anos. Ele está bem novinho, o boy. Bem novinho. Total. Certo? Total. Esse aqui é a primeira edição. Pois é, a primeira edição. Então, tem, não, as mesmas são. Só que a sequência, a numeração está diferente. Não tem aquelas divisões, como o item 16 começa, qualidade dos fluidos. Não tem, é um texto só. Tá certo? É um texto só. Visto que vivem desta vida tanto quanto da vida corpórea, primeiramente durante o sono, e muitas vezes no estado de vigília, ao encarnar, o espírito conserva o seu perispírito com as qualidades que lhes são próprias. Essa palavra qualidade, né, aqui eu gostaria de traduzir por aquele, aí é invencionismo meu, sabe? Por kits. Lembram da ideia de kits? Para quem está vindo a primeira vez, é que quando a gente vai estudar perispírito, nós descobrimos o seguinte, que na estrutura perispiritual, existem algumas estruturas do perispírito que são responsáveis por funcionalidades. Certo? E aí eu batizei de kit. Quando nós encarnamos, nós temos os nossos kits do processo evolutivo, aqueles que nós já amealhamos nas diversas encarnações. Certo? Digamos que Jung chamou isso de arquétipos. Né? Os arquétipos. E aí quando nós vamos encarnar, dependendo daquilo que você vai viver na encarnação, aquilo que você tem que passar, você ganha alguns kits para isso. Tá certo? Divaldo Franco recebeu um kit para ter um potencial mediúnico que poucos têm. Então o kit dele tem mais ferramenta do que o meu, por exemplo, que sou um médium meia boca. Ele tem muito mais ferramentas. Mas nós recebemos um kit. Qual kit? Mediunidade. Isso faz com que, na hora que eu reencarne, a minha estrutura perispiritual forme um cérebro, forme um sistema nervoso apto, forme uma glândula pineal apta a funcionar e me proporcionar a possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. Como o kit do Divaldo tem muito mais ferramentas, a mesma estrutura que eu tenho e ele tem, a mesma estrutura dele é muito mais aprimorada. Aí aquele indivíduo que você conhece que é porta, como uma colega minha fala, eu sou médium porta. Né? Eu por quê? Disse, porque eu só abro e fecho a reunião. Eu só abro e fecho a... Isso na reunião só para você saber, né? Eu só abro e fecho a reunião. E ela disse, eu não sinto nada. Mas ela sabia quando os fenômenos aconteciam e eram autênticos. Pelo conhecimento técnico que ela tinha e pela percepção visual, sabe? Dos detalhes da sutileza, ela percebia. Até que um dia eu mostrei, sentei com ela, peguei no livro dos médios e li para ela a definição de Kardec para tipos de médium. Intuitivo, inspirado. Ela, sou médium! Sou médium! Não fala em sensação física, não fala em produção, tá? Não, é só isso mesmo. É só aqui dentro. E às vezes aqui. Ela, sou médium. Né? Eu digo, tá, e mudou em que agora? Ela disse, nada, eu vou continuar abrindo e fechando a reunião. E aí, ela não tem nem o kit que eu tenho. Porque não tem na estrutura do sistema nervoso dela, não tem as ferramentas de percepção das vibrações, dos fluidos do mundo espiritual. A interação dela, essa que está sendo dita aqui, com o mundo espiritual, é através de outros mecanismos. É importante saber disso, que nós precisamos dissociar mediunidade de sensação física. Aí vamos fazer igual na votação dos congressos lá nacional, quando eles vão votar as leis. Se a resposta for sim, permaneça como está.
Você já escreveu alguma coisa que depois que escreveu, que foi ler, pensou assim, disse, vixe, eu não sabia que sabia tanto. Duas explicações para esse fenômeno. Primeira delas, você tem as informações guardadas na sua estrutura. E num momento específico você acessou essas informações. Aí essas informações vêm para você e você trabalha com aquilo. Isso é fato? É fato. Tá certo? É fato. E como é que eu provo isso? Tem alguns exercícios que a gente faz, você consegue identificar se é ou não é, principalmente nas suas tendências naturais. Né? Segunda explicação, alguém lhe deu a ideia. Você sentiu alguma coisa quando estava fazendo isso, escrevendo? Intuição. Então você tem alguém nessa sala que achava que não era médio, mas como não levantou a mão, você acabou de se descobrir, você é médio intuitivo. E não é isso que está dizendo isso não. Kardec disse isso no livro dos médios, item 149 dos médios. É o que, tio Mário? Não, eu ia perguntar sobre clarividência. Clarividência não é mediunidade, clarividência é fenômeno anímico. Salvo se o espírito vier e fazer com que você o veja. Geralmente isso não precisa acontecer. Geralmente o espírito amplia o seu potencial para que você veja mais e melhor. Então, mas você tem o potencial. Então, é um fenômeno anímico na estrita classificação da palavra. No meio da estrada, o Iatorino fiz nas duas sociedades, comecei a sentir a dor de cabeça, no meio da viagem. Lá, eu quase cheguei. Não foi fácil, não foi fácil. E aí consegui fazer a primeira exposição, né? A segunda no Fraternidade, eu notei que a coisa estava intensificando. Aí a pouco eu comecei a orar, fui lá pro cantinho e pedi, pelo amor de Deus, me ajudem. Pelo amor de Deus, eu preciso fazer a exposição, está na hora já. Aí o benfeitor já aproximou e disse, fica tranquilo, que nós estamos aqui. E o quadro não é nada favorável para o teu lado. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, mas não... Se vira. Que eu estou incomodando, mas realmente devia estar incomodando, porque eu estou tratando de a diferença entre cegueira e ver, enxergar e ver, né? Que é bem diferente a coisa. E daí fiz a exposição. Quando estava no meio da viagem já de volta, notei que a dorzinha começou a se acentuar. À noite, foi trabalhado, hoje eu amanheci melhor, mas não foi fácil ontem, viu? No meio da viagem, e isso que eu estava concentrado, como tu dizes, porque quem está na tarefa sabe como é que é o negócio. Não foi quase daquela dor de cabeça persistente, para que eu não fizesse a exposição. Mas daí eu tive que apelar. Isso é muito comum, a gente vai fazer palestra e tal. Um dia eu me zanguei. Pessoal, eu não sei esse. Passa a semana me preparando, tal. Olha a lamentação das coisas, né? Querendo cobrar. Querendo cobrar. Estou fazendo bem, então me livra da incomodação. Falta internalizar isso aqui, né? E aí pessoal, se não dá. Passa a semana preparando, tal, oro, mantenho equilíbrio, não brigo com ninguém, essa coisa toda. E procuro manter a vibração do pensamento alto, coração em sintonia com Jesus, com Francisco, essa coisa toda. Vou fazer a palestra, é desse jeito? Não dá. Aí... É por isso que hoje eu não pergunto mais nada, não falo mais nada, não reclamo mais nada. O amigo espiritual disse assim, tudo bem, meu filho. Me explica uma coisa, me responda uma coisa. Você já teve doente? Já. Você procurou um médico? Procurei. Qual? O melhor. E o que é o melhor? Não, aquele que pode me atender bem, aquele que pode me indicar o melhor tratamento, indicar os remédios, a coisa toda para melhorar. Tá. Você já precisou estudar? Já. Aprender alguma coisa? Já. Você procurou alguém? Claro, alguém para me ensinar. Procurou quem? Eu disse, bom, o melhor. Aquele que possa ensinar melhor, que explique melhor, que eu possa entender. Ele disse, pois em momentos assim, quando Jesus recolhe os seus filhos mais rebeldes, a gente tem que procurar alguém, para vincular alguém. E tem que ser alguém que esteja com os fluidos melhores, mesmo que a pessoa não seja tão boa. Mas os fluidos dela estão bem em função daquilo que ela está se preparando para fazer.
aí depois, uma vez, eu ouvi o Divaldo contando, isso foi logo no começo, né? Aí depois eu ouvi o Divaldo contando que certa feita ele estava numa palestra, e lá naquele dia de muita agonia, muita gente para atender não sei o que e tal, e já era de madrugada, tá ele e Nilson, e chega uma senhorinha, né? Ô, seu Divaldo, doutor, eu preciso do senhor, disse que é, minha filha. E ele já meio sem paciência, tal, aquela coisa toda, eu preciso do senhor dar ajuda, eu preciso pagar o papel da luz, senão, ou era luz, água, era um negócio assim, que vão cortar. Aí ele conta que veio aqui para dizer assim, mas minha senhora, aqui é o centro espírita, que é para tratamento espiritual, aqui não é para pagar conta não. Aí ele disse, pois é, o doutor fulano pediu falar aqui, que disse que o senhor ia me ajudar. Aí ele pensou, ainda pior ainda, nessa hora o doutor fulano podia ter pago, e ficou naquela tal, e nessa hora a Joana aparece. Aí disse, o que foi, meu filho? Minha irmã, não dá. E historiou. Ele disse, pois é, meu irmão, você sabe por que isso aconteceu? É que essa aqui é uma nossa irmã, e foi contando a história dela, sabe? Um espírito evoluído, que está num momento, numa situação de processo de aprendizado, essa coisa toda e tal, né? E realmente chegou numa situação muito difícil, e ela pediu a Jesus uma ajuda, que um anjo ajudasse ela. E nessa hora, ela lembrou, ou foi intuída a lembrar do fulano. E sabe por que ela foi intuída a lembrar do fulano? Porque na hora que a prece dela chegou até Jesus, Jesus disse assim, traz o livro da vida. Né? Aí foi procurando, não, fulano tal, fulano não sei o que, tem esse baiano aqui e tal, manda procurar esse baiano aqui, que esse baiano resolve, já que eu não posso resolver, o baiano resolve por mim. Né? Lá no finalzinho da lista, de volta contando, né? E aí, pois é, meu filho, como ela não conhece você, mas o doutor fulano conhece, ela foi até o doutor fulano, eu inspirei o doutor fulano a lhe indicar o seu nome, certo? E ela está aqui. Aí ele, Nilson, veja aqui quanto é que essa nossa irmã precisa. E ele disse, tem que fazer de tudo para continuar com o meu nome no livro da vida. Então, aí, aquele pensamento humano, um obsessor está fazendo mal para mim, está querendo destruir eu sou um palestrante, então eu vou fazer palestra a serviço da divindade, e eles estão querendo atrapalhar esse serviço. Baixa a bola, filho de Deus. Né? Aproveita que estão dando a oportunidade de se ajudar alguém. Esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto. Entendi agora exatamente. Entendeu? Trabalho estava. Agora que eu entendi. Que até então me deixava em paz, significa que não estava falando nada. Agora, sabe? Agora que eu entendi. E aí muita gente acha, e eu provavelmente vou falar isso amanhã, que os médiuns das reuniões mediúnicas são os grandes trabalhadores da assistência espiritual. Não. O Centro Espírita do Dr. José Leocádio, lá em Curitiba, conhece? Os mais antigos. Né? Frequentei o centro lá e me arrumaram serviço. Né? Era para fazer não sei o que, deixa eu ficar na porta. Aí fiquei de recepcionista. Me chamei mais 2 médicos para ficar comigo na recepção. Né? 2 meses depois eles estavam adorando a recepção. Por que aconteceu? Os espíritos da casa intensificavam a evidência dos médiuns. E ao intensificar a evidência dos médiuns, eles viam todos os espíritos que chegavam. E viam todas as pessoas que chegavam precisavam de passe. Certo? E aí eu expliquei para eles, por que você já não começa a aplicar passe nos espíritos já desde agora? Não acompanha. E começa a aplicar passe neles, vai aplicando passe nas pessoas. E eles descobriram que o lugar onde você podia mais ajudar espiritualmente as pessoas que vinham era a recepção. Que diferença disso? Qual a diferença disso para estar fechado dentro de uma sala? Na sala a gente tem um diálogo, aí sim é lá. Mas ali também é a mesma coisa, é uma reunião mediúnica, onde o diálogo é mental. Eu estou contando essas histórias para demonstrar isso aqui. Visto que vivem desta vida, tanto quanto da vida corpórea, primeiramente durante o sono, e muitas vezes no estado de vigília. Ao encarnar, o espírito conserva o seu perispírito com as qualidades que lhes são próprias e que, como se sabe, em tese ele entendia que todo mundo sabia disso. Isso aqui é a Gênese.
Então todo mundo já tinha lido o Livro dos Espíritos até a Gênesis. E a Revista Espírita também. Né? Como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia à sua volta e o envolve como se de uma atmosfera, como que de uma atmosfera fluídica. Dois exemplos de que nós estamos envolvidos nessa atmosfera fluídica, nós estamos interagindo, e nós, um desses exemplos demonstra que nós conseguimos captar o que o outro pensa mesmo sem entender o que ele fala. Primeiro exemplo, contei na palestra ontem. Todo mundo aqui já fez o bem? Bem mesmo, no sentido que você entenda. Já fez o bem? Ação da caridade? Se por acaso você tiver, porque nem sempre a gente está espiritualizado, sejamos honestos. Atividade da casa espírita toda semana, tal, você está lá toda semana batendo ponto, mas nem sempre você está legal. O que falta na gente é, nesse dia que eu não estou legal, chegar na casa e assim, tem trabalhador suficiente? Tem. Eu preciso ser atendido. E não ligar para a cara que a pessoa vai fazer. Porque os outros acham que nós somos super-heróis. O povo acha que a gente é super-herói. E os colegas de trabalho também. Dona Neuza chegar para o colega e dizer assim, olha, me aplica um passo que eu não estou legal. Como assim, Dona Neuza? A senhora não está legal. Eu vim para ser atendido pela senhora. Então me aplica o passo que eu preciso de fluido e depois a gente conversa. Isso gera um negócio, Dona Neuza deve estar obsidiada. Pelo contrário, ela não está querendo chegar lá. Pela experiência, Dona Neuza? E aí, mas tem dia que você não está legal. Então nesse dia esquece, não vai ter o que eu vou falar. Mas você fez o bem. Está computando ponto. Está computando os pontinhos lá no livro da vida. Mas tem dia que você está muito mais do que você é normalmente. Você está flutuando. O Fernando certa feita, conversando com o senhor, e ele, como ele entrou assim, muito simpático, e eu ia fazer assim, o senhor está muito tranquilo, né? Aí conversando, né? De repente ele entrou no assunto sobre perdão, porque ele veio ali porque ele tinha que entender perdão. Ele me deu uma aula de perdão. Ele mesmo buscou entender o que ele estava precisando. Aproveitando isso, nesses dias que você está muito espiritualizado, muito bem, quando terminou aquela ação no bem que você fez, não fica uma sensação, não fica? Fica, não fica? Gratificante. E eu não estou falando de uma questão religiosa, certo? Não é uma questão religiosa. É uma sensação que fica. Me explica essa sensação. Ninguém consegue. Por que ninguém consegue? Porque essa vibração, ela não faz parte do conjunto de vibrações da nossa estrutura material. Você está percebendo diretamente com o perispírito, nas estruturas perispirituais mais sutis. Repete isso, por favor. Lembra que isso a gente vai estudar depois, lembra que o perispírito ele começa no espírito, vamos dizer assim, certo? Lembrando que o espírito está aqui, é a chaminha, né? E tal. E aí ele se liga à matéria, então começa pelo espírito dele. E a matéria vai. Quando chega aqui, ela atinge o ponto de densidade para se vincular a um corpo físico. Ok? Quando eu desencarnar hoje, vocês vão ver eu aqui, o meu perispírito, completamente vinculado ao corpo físico. Eu saí do corpo, mas a minha estrutura perispiritual está ali, exatamente. Se você me ver, você vai ver exatamente como eu estou aqui. Nem maior, nem menor, viu? Exatamente como eu estou aqui. Sabe? Estou aqui. O processo de perturbação é o processo em que eu vou adentro de fato do mundo espiritual e vou tirando os kits que eu recebi para encarnar. E aí eu assumo a condição de espírito errante. Não tenho mais nenhuma vinculação com o corpo físico. Eu de fato desencarnei. Eu não só morri, eu desencarnei. Saí da encarnação.
Tudo bem? Essa sensação que eu não consigo explicar, ela está acontecendo exatamente aqui. Essa vibração, ela atinge aqui e não aqui. Eu só consigo explicar o que eu sinto aqui. Só que por essa ligação que eu ainda tenho, chega alguma coisa aqui. Só que eu não consigo explicar. Entenderam? Tem uma das frases do texto Homem de Bem, ontem eu comentava isso, por isso que eu dei esse exemplo ontem lá, que fala exatamente isso. Segundo exemplo. Eu até quis passar aqui, mas não ia ser muito longo, são 30 minutos. E não fazia muito sentido, né? Mas eu vou mandar o link para vocês, vocês façam o teste em casa. Sabe esses shows de talentos que ficam jurados ali? E o pessoal canta, faz isso, faz aquilo outro? Pois é, tem um desses aí que tem aqueles botões que os caras apertam quando querem, a pessoa escolhe e tal. E tem um desses programas que tem um botão dourado. Que aí, se um dos jurados apertar, ponto, é top. E é mais top ainda se todos os jurados apertar e depois alguém apertar o dourado. Ou alguém da coordenação do programa vier e apertar o botão. Então isso é o top. E um camarada pegou e juntou os 5 tops. Os 5 tops. É em inglês. Este baixinho que vos fala, de inglês só entende contar de 1 até 10 e verbo to be em sotaque nordestino. Que eu não vou falar, pelo amor de Deus. Só sei isso. Se for no Piauí. Se for no Piauí, que é Piauí, vai estar chegando aí, né? E está no Amazonas, no Acre. E tem alguém aqui? Não, então pronto. Muito bem. E eu comecei a assistir aquele negócio e depois eu fiz esse teste com algumas outras pessoas que não sabem inglês. Então você não sabe o que eles estão falando. Você está só vendo. E você começa a compreender o que as pessoas estão sentindo. Porque é tão emocionante. É tanto que batem o troço lá, sabe? É tão emocionante que você entra no clima. Você sabe, de alguma forma, o que está sendo dito. Agora vocês entenderam aquilo que Kardec codificação inteira, André Luiz, Emmanuel, Joana, falam sobre pensamento dos espíritos, que se comunicam entre si. Kardec acabou de dizer, pelo pensamento nós nos comunicamos. Não é essa a linguagem do pensamento. Lembrando que quando Kardec escreveu, a palavra pensamento dizia respeito a todo o conjunto de funcionalidades e operações, tanto físicas, neurológicas, de razão, lógica, essa coisa toda, quanto mentais, isso é comunicar com sentimento, que é a comunicação dos espíritos puros. Por isso dessa obra de pensamento em vida, que é clássica, e a benfeitora diz em atitude renovada, pensamento e bem-estar. Pensamento e bem-estar. Quando o homem controlar o pensamento, descobrirá o fogo pela segunda vez. Aí, meu Deus, é isso que tem que fazer. É isso que quando o espírito superior se aproxima do espírito inferior, mal, certo? É por isso que o espírito superior ainda o ama. Porque ele vai no âmago do sentimento do indivíduo e vê que no âmago do sentimento dele, aquelas ações que para nós são terríveis, na verdade são a pureza do sentimento dele. Aí ele vê isso. E é nesse ponto que o espírito toca, alcança. Aí a gente entende, por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda e o próprio André Luiz, quando trazem os casos de obsessão nos livros, que por que os espíritos mais evoluídos não chegam e conversam diretamente? Porque naquele momento o indivíduo está fechado para os próprios sentimentos. Ele está só na exteriorização, aí você é redundante, externa. Nada interno. Quando o tempo vai passando, o vazio existencial vai ocupando a mente e o coração do indivíduo, aí ele começa a se dissociar do externo e começa a buscar o interno. Só que o medo, o ódio, a raiva estão ali nas entradas.
Aí nessa hora é que o Espírito Superior chega. Lembraram de libertação? Gregório? Ok? Então, são duas situações onde demonstram que nós estamos interagindo com o mundo espiritual, certo? Interagindo com o mundo espiritual o tempo inteiro. Alguma dificuldade em entender que nós somos espíritos imortais, que na hora que você vai desencarnar, você vai automaticamente acessar isso e vai ser o seu natural? Agora não vai falar nada? Preciso tomar um café. Eu preciso tomar um café, cara. Não vai? Deixar a edição errada. Chefe, me dá um copo. Chefe. Ele quer quando você fala... Quando você fala, um café. Vai lá. Olha a boa ação, né? Vamos lá. Não, para aí então, vai ali. Sabe que... Cara, o contrato dele é caro. Certo? O contrato dele... Não, inclusive ele senta na frente, né? Hoje ele tá... É que eu tô falando no meio da luz. Vai pra luz. Você sabe que aquela parábola do festim de bois, o Kardec até faz o alertamento lá de que numa leitura apressada ela pode ser classificada como pueril, e aí a gente acaba não trabalhando as informações ali, né? Mas tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui, né? Sim. A veste nupcial. Porque lá no final da parábola lá, tinha um, parece que o cara não estava com as vestes, né? Lá no finalzinho, né? Na veste nupcial. A veste nupcial. E aí, tem que amarrar o cara lá, né? Mão, pé e Joga nas trevas exteriores. jogar nas trevas. E vocês sabem por que foi usado a ideia de núpcia? Comunhão com Deus. A ideia de casamento, à época de Cristo, a palavra que melhor se encaixava à época, no sentido, chegar a sentido, é comunhão. Você formava um vínculo de comunhão, comum união com uma outra pessoa. Eu já vi coisas absurdas para quando a gente passa a entender, né? Então, coisas muito lógicas, de críticas a respeito de casamentos nas culturas orientais. Quando a mulher conhece o marido na hora que vai casar. E no nosso modelo cultural ocidental, isso é inadmissível. No entanto, vamos entender as coisas. Aí vai entender a ideia de comunhão. No entanto, a coisa funciona o seguinte: existem regras. E em tese, essas regras têm que ser seguidas. Tem que ser seguidas. Não seguir as regras é pecado. Isso significa vai para o inferno. Numa cultura onde isso é muito forte, então você tem que seguir as regras. Qual é o desejo de toda mulher casada em relação ao seu marido? O que é que ela quer de fato que ele tenha durante toda a relação? Respeito. Primeira regra divina da comunhão: o homem respeitar a sua esposa. Então, independente se eu conheço ou não conheço, eu sou obrigado moralmente a respeitar a minha esposa, em todos os sentidos. Como diz lá na Globo, a regra é, quando eu li isso, eu fiquei com uma vergonha tão grande, tão grande, tão grande, eu disse assim: Senhor, por que o Senhor não me fez nascer muçulmano? Porque eu teria aprendido a respeitar as mulheres. Eu sou nordestino, eu fui educado para ser o dono da casa, e a mulher vive na cozinha preparando meu almoço, sabe? E tem que ser do jeito que eu quero, essa coisa toda. Graças a Deus eu mudei bastante, né? Que hoje quem manda lá em casa é a mulher, pelo menos ela acha, né? Já está quase muçulmano. E aí você começa a entender porque eu conheci muitos casais que viviam em paz, tranquilo, tá? E eu perguntava se esse namorado, não, a gente casou quando se conheceu. E você ama ele? Amo. Como? Aprendi a amar. Porque ele é um homem bom.
Em algumas que eu conseguia ter intimidade, eu perguntava sobre aquelas outras coisas. Ele me respeita. Então, a ideia de comunhão que é adotada na coisa é a ideia do Oriente. Então, eu não conheço Deus. Fui apresentado a Deus. Por quem? Por Jesus. Case com Ele. Um outro critério ali muito usado, né? E aí, por que a gente está trazendo isso aqui? Porque aquela parábola lá, ela transcende e é assim, a expectativa ali é que a gente compreenda que naquela parábola o propósito é que nós fôssemos fiéis. Respeito e a fidelidade. Por isso que aí a gente vai olhar lá os textos sagrados, e eu aprendi isso com Arthur Valadares, é um menininho que está fazendo palestra aí. Arthurzinho, e ele trouxe assim umas coisas bem interessantes. Ele falou assim, ó, viu, essa ideia de casamento, ela é muito antiga, né? E o encontro desses seres com suas esposas é muito antigo. Aí ele falou assim, ó, viu, Moisés encontrou a noiva dele num poço. Jacó encontrou a noiva dele num poço. Isaac encontrou a noiva dele num poço. Jesus encontrou aquela mulher, que não é uma mulher, é uma representação da humanidade. Aquela mulher representa a humanidade no poço. Porque a mulher ficava dentro de casa, cuidando ali dos afazeres, daquela cultura lá, e o momento onde ela saía, por isso que dá um monte de casamento no poço, porque era o momento que ela saía de casa, lembra do poço, pegar água, ia lá para os caras. E a ideia aqui da proposta é uma ideia que nós estamos falhando mesmo. Por quê? Porque o Senhor da vida, o Senhor que convidou todo mundo lá, o noivo é o Cristo. O noivo é o Cristo. A mulher representa a humanidade, todos nós. E o problema, e por isso que o apóstolo Paulo falava assim, ó, Deus é fiel. O problema é nós que sermos infiéis. E essa nossa infidelidade às recomendações de vida nos trazem prejuízos, inclusive no nosso corpo espiritual. Que a atmosfera fluídica o infiel cria. Porque nós estamos toda hora infringindo a lei. Que atmosfera fluídica criamos? Maurício, e para piorar mais ainda, piorar a situação, no hebraico, no latim, no grego, fiel e fé tem o mesmo sentido. Essa dupla interpretação. Fiel, no nosso português é que fidelidade e fé são palavras diferentes. Mas no hebraico, no grego, né, fidelidade e fé são a mesma coisa. Ter fé é ser fiel. É fiel quem tem fé. Não percebe? Elas não são dissociadas, elas fazem parte da mesma coisa. Mas quando Jesus se referia a tua fé curou, então a são fiel, o que foi atendida é fiel moralmente. Porque é o seguinte ponto, isso eu já vi na prática, certo? A pessoa chega para você tão confiante, primeiro lhe respeitando, com confiança, com certeza, sabendo, junto todas essas coisas, que você pode curá-la. Então ela se vincula de tal modo a você, que os seus fluidos interagem com essa pessoa, ela se entrega total, ela abre todas as portas fluídicas dela. Você consegue atuar na essência. Não, num momento como esse, os bloqueios perispirituais de segurança do indivíduo se abrem, atinge até o gene. Quando eu falo acreditar, eu acredito em Deus, mas quando eu tenho fé, eu faço um movimento de ir a Deus. Exatamente. É diferente a coisa, sabe? Tanto que Kardec ele é muito cuidadoso
Quando ele está no geral, confiança e fé são a mesma coisa. Mas quando ele vai especificar, confiança e fé são diferentes. São duas situações distintas. Nessas duas situações, aí você pode chamar uma de fé, de confiança, qualquer que seja, mas são duas coisas distintas. Primeira delas, quando você sabe o que vai acontecer e você se entrega para acontecer. Aí você pode chamar de confiança, de fé. Kardec chama isso de fé, né? Quando ele vai analisar lá no final do Evangelho. Agora, e quando você tem que fazer e você não sabe o que vai acontecer? Aí Kardec chama isso de confiança. Agora eu comecei a perceber aqui um viés muito grande, assim, porque muitas vezes é dado placebo e um remédio de verdade. Sim, isso. E a fé pode ser melhor até do que o remédio de verdade, o placebo, né, porque ela me diz. Sim, o placebo sim. Então, o placebo vai dar peso no nosso estudo, porque o placebo, se tiver peso, o remédio de verdade. Mas você pode entrar também na questão da homeopatia também. Mas então. E aí você não está envolvendo só uma questão de fé, uma questão de energia que está relacionando com as suas células. E aí? Matéria, é só uma questão energética que faz a mudança da energia do seu perispírito para fazer o seu corpo voltar a funcionar com equilíbrio. Pois é, o magnetismo, é porque você começou a vir agora, mas nos estudos que nós já fizemos nos outros dias, no estudo do magnetismo de Mesmer, que é o pai do magnetismo, a essência do magnetismo é a mesma. Inclusive, historicamente falando, se coloca que a ideia da homeopatia, ela, como vem depois, então é provável, alguns dizem que leu, tá, né? É provável que Hahnemann tenha pegado de algumas ideias ali de Mesmer nesse sentido, semelhante com o semelhante. Por quê? Na teoria de Mesmer, quando eu imponho as mãos, não é que sai fluido na definição da época, certo? Sai fluido de mim e vai para a pessoa. Sai algo de mim que não é fluido da época de Kardec. Aí nós podemos falar de essência da vibração. E aí não é o fluido como a gente imagina. Ou pode usar fluido numa definição mais ampla. Tá certo? É algo que sai de mim e vai atuar diretamente nas estruturas do indivíduo para que ela reaja e a cura aconteça de dentro para fora. Para isso, aí, por exemplo, Mesmer usava o hipnotismo e tal, porque você dissociava ela da realidade para atuar na intimidade dela. Seria essa a ideia. É por isso que, quando Kardec traz para aqui essa discussão de que o espírito errante, o mundo espiritual somente, atua no mundo espiritual, mas indiretamente, no mundo material indiretamente. Nós estamos encarnados. Então nós interagimos com os dois lados da realidade. Nós interagimos dos dois lados da realidade. Nós temos mais vantagens que o desencarnado. Então, esse item nós vamos estudar para frente, né, que é o magnetismo e tal, que é lá o final do nosso curso, o objetivo é esse, né? Mas aquelas sementes que botavam na água salgada, na água normal, né? E uns fluidificavam, outros não, mesmo a água salgada ela germinava. Então, para você ver que o viés aí das pesquisas, agora você começa a pensar, né? Porque existe até a energia da medicação, dependendo da maneira que o médico receita, da maneira que o médico energia dá, que o paciente sente como a gente fala, a confiança naquilo que foi feito, ele melhora, né? Isso, então, a nossa importância, nós como médicos aqui estamos ouvindo tudo isso, mas no final nós queremos chegar nesse ponto com os alunos. Segura, Mauro, segura, Mauro. Segura, Mauro. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Isso é a ciência do infinito, é impressionante. As coisas vão vindo. É por isso que, o nosso grupo aqui, qual é o objeto de estudo? Magnetismo. Aí então vamos entrar no magnetismo. Tá, mas sem entender essa base aqui, nós vamos fazer igual que os outros têm feito. Eu só dei um preâmbulo assim. Não vamos entender como de fato a coisa funciona. Vendo a interação do mundo material, mundo espiritual, essa coisa toda. Tá? Seguindo. Pela sua união íntima com o corpo,
O perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Pela sua expressão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres. Eu acho isso aqui fantástico, porque nos ajuda a entender, a compreender algumas coisas que os espíritos falam em seus livros, né? E que nós, como não entendemos a essência, acabamos ou engolindo o que os espíritos falam do jeito que eles falam, sem fazer a análise necessária, ou dizendo que aí se eu vou defender o espírito, eu vou dizer que Kardec está atrasado. Se eu vou defender Kardec, eu vou dizer que o espírito está louco, tá certo? E eu vejo que eles estão falando da mesma coisa, só que o espírito está indo um pouquinho além. Mas eu preciso entender a base. Se o perispírito, aquilo que nós já vimos aqui, o espírito tem coração? Bum, 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 bum. Não, o espírito não tem coração. O perispírito tem coração? Depende. Por que depende? Porque se para um corpo físico ter um coração, e quem forma o corpo físico não é perispírito? Mas se o perispírito não tem, mas para encarnar tem que ter, a entender a lógica dos kits, eu vou reencarnar. Tem coração? Não. Tem estrutura genética? Não. Não preciso fazer xixi, não preciso fazer cocô. Né? Vou falar outra coisa grave. Né? Não tem? Não tem. Tem intestino? Não tem. Mas aí, como é que eu vou formar isso no corpo? Aí o que acontece? Aí você deve lembrar da literatura. O espírito passou um período se preparando para reencarnar. No filme Nosso Lar, eles ilustraram isso quando a Ana Laura que vai reencarnar e estão lá se despedindo dela. Ela vai para aquele prédio. Em tese, o que aconteceria? Ela seria preparada para formar um novo corpo. Nessa hora ela recebe os kits. Nessa hora ela recebe os kits. Desencarnei. Tenho intestino? Bom, eu tenho alguma coisa em mim que tinha gerado um intestino e que ainda permanece em mim. Por permanecer em mim e olhar para mim, como eu ainda não aprendi que sou um espírito, que vou desencarnar e faço isso automaticamente, o kit ainda está em mim. Então eu olho para mim, vejo uma ferida sangrando. O que é que acontece quando de repente você viu que tem sangue em você? Você sente dor. Mas espera aí, você se cortou agora? Não, eu cortei antes. E por que você não sentiu a dor antes? Porque eu só vi agora. E quando você viu agora, você percebeu. Seu cérebro está muito lento, ele já devia ter lhe avisado. Entenderam a lógica? Aí eu tenho a memória de uma sensação física, eu tenho a impressão da sensação física. Sou recolhido, vou para o mundo espiritual, são feitos os tratamentos necessários, desencaixo os kits. Eu vou ter coração, fígado? Não vou. Faz sentido? Contradição? Explica alguns fatos? É desse jeito? Não sei, mas que explica, explica. Pelo menos não fere a base. Eu não posso me atrever a mudar a base. Tá certo? Mas os fenômenos estão aí pra gente. Estamos vendo os fenômenos e precisamos ter uma explicação para isso. Como é que funciona esse kit? Como é que é encaixado? Não tenho a mínima ideia. Quando eu for lá, a gente se reúne lá e estuda lá. Certo? Também não tem o menor interesse em saber como é que isso funciona. Agora não. Como disse o espírito da Kardec. Olha, Kardec, você quer saber dessas coisas? Isso é importante. Mas tem coisas mais importantes para você se preocupar por enquanto. Saiba, Deus existe, ponto. Porque Kardec queria entender. Como é que Deus existe desde sempre? Aí os espíritos assim, como é que você quer entender uma coisa que é incompreensível para a sua capacidade de raciocínio com o pouco raciocínio que você tem? Chamou Kardec, você é burro, não tem capacidade de entender isso. E era Kardec. Traçando um paralelo, né? Viu? A gente vai saber todas essas coisas aí. Mas a gente sabe que o que dá qualidade para o nosso perispírito são as culturas que adquirimos. A gente vai saber toda essa teoria aí, entendeu? A gente vai
desenvolver teses, tem um monte de gente que escreveu um monte de livro, você vai morrer. Se você não adquirir uma virtude, vão amarrar os teus pés, vão amarrar tua mão de volta e pá! Vão te mandar para as trevas exteriores. Então, viu? Ou a gente faz o que tem que fazer, o que eles estão dizendo claramente aqui, ó, há mais de 4.000 anos já, que o que a gente precisa é trabalhar os vícios milenares que nos acompanham, porque esses vícios milenares é que criam essa atmosfera espiritual que nos acompanha depois da desencarnação. Karma é complicado. Você mergulha, sai, mergulha, entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai, você não muda. Então a gente está ficando cheio de ciência, né? E com o coração vazio. Por isso que um dos nossos, dos focos do nosso estudo é teoria. Como é que isso funciona na prática? Então eu fico todo o tempo remetendo aos casos práticos para a gente ver como acontece. Né? E olha esse final desse parágrafo aqui. O pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados. E se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, conforme seja bom, atua com a lei, ou mal, fora da lei, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Pessoal, se eu fosse dizer assim, mas qual era a intenção de Kardec quando escreveu isso? Dizer, você é um espírito, filho. Não esqueça disso. Você é espírito, que neste momento está encarnado. Mas você é espírito. Daqui a pouco você vai desencarnar. E você só vai levar o que você juntou na mala do espírito. O que você juntou na outra, fica. Detalhe, você não pode desprezar nenhuma das duas. Se desprezar as duas, você fere a lei divina. Por quê? Lei divina ou natural. Terceira parte, lei dos espíritos. A lei divina é dividida em duas partes. As leis que regem o mundo moral, as leis que regem o mundo moral, ou o mundo material, e as leis que regem o mundo moral. Não dá para quebrar as duas. Tem que respeitar as duas. Está encarnado? Está encarnado, filho. Viva a encarnação, mas sabendo que é espírito. Só isso. Complicado? Venhamos e convenhamos, é complicado. Mas na hora que você entende, fica tão simples. Aí você vai ver que complicado é viver como espírito encarnado, tendo consciência disso. Que aí não é fácil. Olha, dizer que é fácil não é fácil. É difícil, mas é possível. Domingo, nós vamos ver o vídeo, que eu vou encontrar onde é que está. Que eu baixei. Né? Deve ter, algum motivo deve ter. Eu já sei porque. Como eu vou falar hoje, todo mundo vai assistir em casa. Né? Todo mundo vai assistir. Do Carl Sagan. Né? E aí, enquanto vocês estão assistindo, vão fazendo a relação. O que é que ele faz? Ele explica a quarta dimensão. E ele é muito didático. Essa explicação que ele usou, depois foi usada, por exemplo, por Hernani Guimarães Andrade, quando estrutura a teoria corpuscular do espírito. Ele parte desse exemplo de Carl Sagan, né? Onde ele parte da ideia de duas dimensões, comprimento e largura, e de pessoas que vivem num universo assim, na Planolândia, e fazendo a comparação com nós, de 3 dimensões. Então, como é que as pessoas da Planolândia conseguiriam viver e conviver com as pessoas das 3 dimensões? Aí, quando amarra, ele diz assim, agora vamos pensar numa 4ª dimensão. O que é curioso é que as hipóteses e a forma que ele usa para explicar essa interação é mediunidade. Assiste umas 3 vezes, tá? É verdade? Como assim, 3 vezes? Sim, porque eu primeiro você capta uma parte, depois você capta a outra, na terceira você não. É assim que eu vou. Que bom, você só precisou de 3.
tem gente aí que está na 10ª vez. Pois bem, e aí durante a semana todo mundo assiste, tá? Já para chegar com a ideia, porque aí a gente faz o paralelo. Alguma pergunta? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado Jesus, sabemos das nossas imensas fragilidades. E mesmo diante delas, Tu sempre vem em nosso socorro. Quando nós rogamos, quando nós necessitamos, ou mesmo nos momentos de inconsciência, quando não percebemos. Tu, Teus mensageiros, sempre vêm nos envolver. Por isso, Mestre, nós Te agradecemos pelas imensas possibilidades de evolução que tem nos concedido e que, em função da nossa ignorância, rejeitamos, nos rebelamos, fugimos, por simplesmente serem difíceis, serem dolorosas, serem ásperas. Mas, Senhor, tende misericórdia da nossa infantilidade, pois não sabíamos. Como Tu disseste no momento culminante da crucificação, pedindo perdão porque não sabíamos o que fazíamos. Mestre, nós não sabíamos, mas agora sabemos. Mas ainda assim Te pedimos antecipadamente perdão e misericórdia, porque sabemos, mas ainda não conseguimos viver as Tuas lições. Por isso, Mestre, tendo a certeza do Teu envolvimento, tendo a certeza da Tua presença em nós, nós Te dizemos muito obrigado.